A paz do Senhor. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, apesar deste momento difícil que nós estamos passando aí por conta do coronavírus, mas sabemos que o nosso Deus, ele tem o controle de tudo em suas mãos. E não podemos nos esquecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos nos lembrar das promessas de Deus em nossos corações. Porque quando nós nos lembramos das promessas feitas pelo Senhor Jesus, das promessas de Deus que estão em sua palavra, nós temos fôlego para caminhar e graça, mesmo nos momentos difíceis. Nós estamos aqui para falarmos sobre a lição de número 13 da revista dos jovens, viu, irmãs e irmãos? Não é a revista dos adultos, é sobre a lição dos jovens, né? A lição de número 13, que encerra então o primeiro trimestre de 2020. E essa lição, a lição de número 13, tem por título A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma lição muito interessante, uma lição muito pertinente para este momento no qual nós estamos vivendo. E o texto do dia está em Mateus capítulo 24 e o versículo 27, que diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí, com esse versículo que fala sobre a repentina vinda, né, do Senhor Jesus Cristo, me lembra um questionamento para todos nós. Será que estamos atentos aos acontecimentos que antecedem a segunda vinda de Cristo? Vamos meditar sobre isto. E quero falar de uma maneira muito rápida sobre esta lição. Nós não iremos nos delongar, não iremos demorar, até porque para não ser muito cansativo aos irmãos. Esta lição ela traz 3 tópicos importantes, que são os 3 pilares do cristianismo, que são a ressurreição de Cristo, o arrebatamento da igreja e a vida eterna. E aí nós vamos de maneira muito rápida discorrer sobre estes 3 tópicos importantes. E aí nós vamos falar primeiramente sobre a ressurreição de Cristo. E a leitura que traz da lição está em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao 19. Para nós ganharmos tempo, eu vou ler apenas o versículo 12 e depois eu vou ler o versículo 19, que diz assim, repetindo, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 12 e o verso 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É importante, irmãos, trazer que ali no contexto do apóstolo Paulo, na época em que o apóstolo Paulo pregava, tanto os gregos quanto os romanos, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles até acreditavam que a alma, né, poderia ser imortal, mas essa coisa de ressurreição do corpo para eles era inimaginável. E é interessante observar ali em Atos, no capítulo 17, quando Paulo ele vai conversar, né, vai levar a mensagem de Cristo para aqueles homens ali, pessoas extremamente conhecedoras, intelectuais, né, uma bagagem assim de nível superior, trazendo para os nossos dias de hoje, é como se eles fossem lá os mestres, os doutores das universidades federais. Mas o apóstolo Paulo, ele levou ali a mensagem do Cristo ressurreto, do Cristo que morreu e do Cristo que ressuscitou. E como aquilo para eles era inimaginável, houve até ali os estudiosos que se aprofundam mais, eles nos trazem isso, que alguns deles inclusive pensaram que Paulo estava falando de um Deus e de uma deusa. Mas à medida que Paulo foi explicando, né, todo o plano da salvação, a questão da morte de Cristo, a questão da ressurreição de Cristo, eles simplesmente, a maioria deles,
acharam que Paulo estava ficando doido. Tanto é que quando nós lemos o capítulo 17, eles dizem, sobre este negócio a gente te ouve depois, tipo assim, quer saber? Deixa isso pra lá, esse cara nem sabe o que está falando. Mas houve ali também pessoas que creram na palavra de Deus e se converteram ali. E Paulo, ele em momento nenhum deixou de levar a mensagem do Cristo ressurreto. E aí nós vemos que no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo ele vai tratar isso de uma maneira mais minuciosa. Quando nós vamos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 12, né? E aí vemos diversos versículos ali, nós vemos como Paulo vai tratando isso de maneira que ele deixa muito claro sobre a ressurreição do corpo físico de Jesus. E fazendo só um adendo aqui, abrindo um parênteses, quando Jesus morreu, os discípulos que ali estavam, eles ficaram tão desolados, tão entristecidos, era como se fosse o fim. Era como se eles achassem que todo aquele empenho que eles tiveram, o fato de largarem suas profissões para seguirem Jesus, tivesse sido tudo em vão. Eles ficaram tão entorpecidos e entristecidos com toda aquela situação que eles se esqueceram da promessa que Jesus havia de ressuscitar. E Jesus ressuscitou. E aí, quando eles viram que o Mestre havia ressuscitado, eles se lembraram da promessa do Senhor. Então, irmãos, irmãs, irmãos, todos que estão neste momento nos ouvindo, nós talvez estejamos passando momentos muito difíceis, mas olha, Deus, Ele é soberano. A ressurreição de Cristo não ocorreu por uma intervenção humana, não foi por conta da fé dos discípulos de maneira alguma. A ressurreição de Cristo ocorreu porque Deus, que é soberano, providenciou o plano da salvação. E neste plano da salvação havia a questão da ressurreição de Cristo, demonstrando toda a soberania de Deus. Então, este mesmo Deus que providenciou Jesus Cristo é o Deus que continua cuidando da sua igreja. Então, vamos nos lembrar, neste momento que estamos passando, que cada um de nós temos os nossos jeitos de enfrentar isso, mas vamos nos lembrar de uma coisa: Deus, Ele é soberano. Mas retornando lá, sobre o apóstolo Paulo, que tratou sobre esta questão da ressurreição de Cristo, ele deixou muito claro que se nós não cremos na ressurreição de Cristo, é vã a nossa fé. Paulo ensinando ali para os crentes em 1 aos Coríntios, que eram atacados por essas questões de pessoas que se achavam ultra intelectuais, acima da média, que queriam acabar com a pregação do apóstolo Paulo, ele foi muito incisivo em dizer: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, guardemos isto em nosso coração. Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E Jesus Cristo ressuscitou e logo em seguida vem o próximo tópico, que é sobre o arrebatamento da igreja. Após a sua ressurreição, Jesus passou aqui por volta de uns 40 dias e ainda ensinou muitas coisas aos seus discípulos, teve ali momentos com seus discípulos. Só que Jesus, ele voltou aos céus, ele foi ascenso aos céus. E ali em Atos, no capítulo 1, quando Jesus subia, apareceram aqueles anjos que disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu, ele há de voltar. E aí nós vemos que o próprio Jesus, lá em João, capítulo 14, também nos fez esta promessa que ele havia de voltar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vemos aqui a promessa do Senhor Jesus que ele haveria de voltar para buscar a sua igreja. A promessa da vinda do Senhor, antes que haja um colapso global, faz parte do credo da igreja, da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista.
Aí eu não vou entrar no mérito, né? Nós temos aí algumas questões que são muito amplas, né? O pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, até porque nós não temos tempo para nós entrarmos, né, nessas várias vertentes. Mas uma coisa é clara, Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Se antes da tribulação, se depois da tribulação, não importa. O que nós precisamos ter muito claro é que Jesus Cristo irá buscar a sua igreja de uma maneira repentina e imprevisível, conforme nós vemos em diversas passagens bíblicas. Entre elas, nós temos em Mateus capítulo 25, o versículo 13, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E aí, Paulo também, né, em suas cartas, ele vai nos mostrando a imagem de uma igreja que se encontra com Jesus. Nós vemos aquele texto muito clássico, que a maioria de nós conhece até de cor, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que diz: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É interessante observar que Paulo traz aqui que primeiro os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Paulo, ele traz Jesus Cristo como a primícia dos que dormem. Jesus Cristo ressuscitou e todo aquele que crer em Jesus Cristo terá a oportunidade também de ressuscitar. Desde que ele morra em Cristo, desde que ele aceite o plano da salvação em Cristo Jesus, morrendo, quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. E os que ficarem vivos, né, serão transformados depois e encontrará com o Senhor nos ares. É uma promessa gloriosa essa. E aí segue-se o quê? A vida eterna. Lembra dos 3 tópicos que eu disse? A ressurreição de Cristo, o arrebatamento da igreja e agora a vida eterna. E por falar em vida eterna, eu faço uma pergunta: como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Será que o nosso relacionamento com Deus é só porque a gente tem medo do inferno? Ou você que é jovem, né? Porque, foi criado na igreja, tem a sua turminha, a sua galera lá, você já está acostumado. O principal do Evangelho é que nós tenhamos um relacionamento contínuo com Deus e com o nosso próximo, com aqueles que estão junto de nós, próximo a nós. É muito importante nós termos isto muito claro, porque para nós nos preocuparmos com a vida eterna, nós precisamos primeiro ter um relacionamento com Deus. E vivemos um evangelho, uma época hoje em dia em que muitas pessoas acham que a igreja é um balcão de negócios, meramente um balcão de negócios. Eu vou lá na igreja, canto uns hinos, faço umas orações, dou meu dízimo, minhas ofertas e Deus abençoa a minha vida emocional, minha vida sentimental, o meu trabalho, compro ali umas ações, está na moda agora, né, comprar ações e tal. Mas vejam só, o evangelho é muito mais que isso, é quando nós sentimos o grande amor de Deus, sentimos e aprendemos que nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Quando nós entendemos o amor de Deus, o amor de Cristo, nós aprendemos também a amar a esse Deus tão maravilhoso. E não podemos deixar de nos lembrar que, conforme o apóstolo Paulo disse, que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis, porque o Evangelho, ele nos leva a muito mais. Vemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus Cristo trazendo, ele se dirige a 2 multidões. Uma que o serviu, que se preocupou em buscar a vontade de Deus, e outra que não estava nem aí para nada. Então, independente se as pessoas acreditam ou não na vida eterna, o Senhor Jesus tem uma promessa e que diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 46. E irão estes para o castigo eterno. Olha só, muito sério. Porém, os justos para a vida eterna.
Então, moço, moça, jovens, enfim, todos nós que servimos ao Senhor, a Igreja de Deus, que possamos nestes dias difíceis, dias meio sombrios, que possamos estar atentos aos sinais da vinda de Cristo e nos lembrar que o Senhor Jesus veio conforme a promessa de Deus, nasceu de uma virgem conforme a promessa que sempre esteve na palavra de Deus. Morreu, mas ressuscitou para também nos dar a condição de estarmos com Ele. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos prosseguir firme. Um abraço a cada um e até mais.